uma boa noite. Então, hoje uma live muito legal, muito esperada. Quem está chegando agora, se você quiser mandar esse aviãozinho que está aqui do lado para todas as pessoas que você conhece, que se interessam não só por jejum, mas que têm doença autoimune, que se interessam por melhoria de saúde, melhoria de qualidade de vida. Essa live vai ser uma live muito importante para quem quer entender um pouco mais dos mecanismos das doenças autoimunes e como o jejum pode auxiliar isso, que é uma pergunta muito frequente que eu tenho aqui. Boa noite, Rosângela, boa noite, Rose, boa noite, Gisele, boa noite, Laurinha. Vou ver aqui, a doutora Maíra já entrou aqui. Você... E a gente vai conversar, vai bater um papo um papo inédito, acredito eu, aqui na internet, sobre doença autoimune e jejum. Será que jejum cabe dentro das doenças autoimunes? Será que a gente tem espaço para o tratamento das doenças autoimunes com jejum, né, Maíra? Boa noite, Maíra. Que prazer, que bacana poder falar contigo, querida. Obrigada pelo convite. Eu tô com um pouco de dificuldade com a tela aqui, eu tô tentando me ajeitar, que eu esqueci o suporte, tá tudo, as crianças estão de férias, tá uma loucura aqui. Mas tá tudo bem, gente. Sejam bem-vindos aí. Para quem não me conhece, vamos falar sobre jejum. Então, se vocês têm interesse na área, fiquem aqui com a gente. Querida. Bom, acho que a Maíra talvez dispense apresentações, né? Talvez como eu digo, né? A rainha do jejum no Brasil, talvez uma pessoa que realmente foi a fundo estudar jejum, foi com a fonte, né? Atrás do professor e do Dr. Jason Fung. Então, tem lives com ele. Então, se você quer saber um pouco mais, o assunto não vai ser só sobre jejum. O assunto vai ser como a gente pode utilizar o jejum dentro de um tratamento. Então, usar o jejum adjuvante ao tratamento das doenças autoimunes. Então, assim, se você quiser saber mais sobre o jejum, sobre os mecanismos do jejum, enfim, a Maíra tem várias lives, uma melhor que a outra, não só sobre jejum, mas sobre estratégias com jejum, enfim. Então, a gente vai talvez focar um pouquinho aqui nas doenças autoimunes, vai focar um pouquinho aqui de como a gente pode auxiliar, então, os pacientes com doença autoimune com o jejum. Tá bem, Maíra? Certinho. Ótimo. Vamos começar. Então, tá bem. Bom, acho que assim, falar sobre doença autoimune também é uma coisa um pouco mais retórica, mas eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho sobre o que talvez o jejum tem a ver com as doenças autoimunes, né? E o que a gente tem dentro das teorias. Hoje a gente tem muitas teorias sobre quais são os mecanismos, né, que fazem com que o paciente possa vir a ter uma doença autoimune. Eu sempre trabalho através de um quadrado, que eu chamo do meu quadrado mágico, né? Então, cada vez eu vou adicionando mais coisas. Mas a genética é óbvio que é muito importante, né? Então, a gente tem um mecanismo genético que existe, né, dentro das doenças autoimunes. E aí entra a questão da disbiose intestinal, da permeabilidade do intestino aumentado, das toxinas ambientais, né, que são extremamente importantes dentro dos mecanismos das doenças autoimunes. E a gente também tem a questão do estresse, né? Então, os traumas, que eu digo traumas maiores, traumas menores, traumas com T grande, traumas com T pequenininho, mas os traumas estão muito relacionados com isso. E aí, quando a gente pensa, Maíra, vou te fazer uma pergunta inicial, assim. A gente tá comendo demais? Ou a gente faz jejum de menos? Como é que isso a gente pode, na prática clínica, falar com o paciente? As pessoas estão comendo muito? Uma ótima pergunta para a gente começar mesmo, porque eu acho que ela é assim, a base de tudo, né? Quando a gente fala de jejum, existem muitos tipos, muitos termos, muitas definições, e hoje em dia a gente usa o termo jejum intermitente como um termo umbrella, que a gente fala, né? Um guarda-chuva que cabe tudo lá. Desde não comer entre as refeições, até fazer estratégias de jejum prolongado, entra tudo ali no meio. Então,
é importante a gente começar falando do básico, porque, infelizmente, a gente tem esse conceito do que é seguro e do que é um hábito normal hoje em dia, totalmente longe dos hábitos antigos e que nos trouxeram até aqui, né? A gente, logicamente, com as doenças modernas aí, a gente sabe muito bem que o padrão conhecido como normal hoje, ele é muito longe do aceitável de menos de 100 anos atrás, né? Então, assim, existe muita história por trás, mas se a gente for pensar nos últimos 30 anos, né, na década de 70, 30, 50 anos atrás, fizeram um estudo comparando como que as pessoas comiam na década de 70 e como elas comiam lá para anos 2000. Esse levantamento feito nos Estados Unidos já mostra um comportamento bastante alterado dos hábitos antigos, né? A gente comia, em média, 3 vezes por dia e passou a 5, 7 vezes por dia. E se a gente for pensar nisso, não dá nem para ter uma ideia boa ao longo de 24 horas o quanto a gente come. Aí tem um estudo do Satchin Panda, que é super famoso, que ele fez com um aplicativo de celular. Ele pediu para as pessoas registrarem, cada vez que elas fossem comer, era só tirar a foto, não precisava fazer mais nada. Então ele facilitou bastante para as pessoas aderirem à proposta do estudo. Ele ainda tem esse aplicativo aí, quem quiser fazer, é super legal, chama My Circadian Clock. Então, aí o que o Satchin Panda fez? Ele analisou essas pessoas durante, eu não me lembro se foram 8 semanas, uma coisa assim, mas enfim. Qual a conclusão que ele chegou? A maioria das pessoas passa 16 horas, 15 horas por dia comendo. Então, se a gente for pensar, a gente tem só o descanso da noite preservado. E muitas pessoas dormem menos do que o normal, né? Menos do que antes. Porque a gente, além dos trabalhos à noite, a gente tem também os hábitos das telas, as maneiras que a gente usa para relaxar hoje em dia são totalmente voltadas para o entretenimento de telas. E isso fez com que os nossos hábitos noturnos também mudassem. E quando a gente estimula a nossa atenção, o nosso estresse e as nossas atividades com bastante luz à noite, a gente também estimula o nosso apetite. Então, resumindo, a gente hoje em dia tem um padrão normal, não é porque é normal, é que é saudável, de comer no mínimo 6 vezes por dia se você for num nutricionista convencional, né? Ele vai te dar o cardápio com 6 refeições. Isso é o que se espera quando você vai no nutricionista para ele prescrever um cardápio para você. Então a gente normalizou um hábito, uma frequência alimentar extremamente elevada. E aí, se a gente for pensar agora focado em doenças autoimunes, como que a gente pode enxergar a alimentação? Toda vez que a gente se alimenta, a gente faz um tipo de inflamação no nosso intestino. Então, o ato de se alimentar, ele tem os benefícios, mas ele tem a parte negativa. Então, gente, eu estou falando aqui que comer é ruim? Não, a gente não vive sem comer. Mas se a gente for enxergar do ponto de vista de doença autoimune, né, que cada vez que a gente se alimenta, a gente está provocando uma pequena inflamação no nosso corpo, com os benefícios de poder absorver os nutrientes, se a gente for enxergar desse jeito, o nosso estilo normal de vida hoje, ele já estimula a inflamação o dia todo, né? A gente, do momento que abre os olhos até o momento que vai dormir, come sem parar. E essa ineficiência em se alimentar com qualidade está causando uma série de consequências que também aumentam a incidência de doenças autoimunes cada vez mais cedo, né? Se a gente for pensar que um dos mecanismos para a doença autoimune é justamente a inflamação crônica de baixo grau, envelhecimento acelerado, esse tipo de hábito de comer, eu não estou nem falando da qualidade ainda, estou falando só do hábito de passar aqui 16 horas por dia comendo. A gente nem chegou lá ainda, né? Exatamente isso. Então, respondendo a sua pergunta do jeito mais curto, o nosso normal hoje em dia não é compatível, na minha opinião, com uma vida saudável. E mesmo para uma pessoa leiga que queira, por exemplo, ganhar massa magra, esteja periodizando para ganhar músculos, comendo várias vezes por dia,
sem ser atletas, porque aí a gente não está falando de pessoas que buscam a saúde, elas buscam performance, né? Mas falando aqui de pessoas normais, que não são atletas de alta performance, até isso eu acho muito elevado, assim. Não é possível que a gente tenha que comer 6, 7 vezes por dia para ser saudável. Não só não é possível, como não está conseguindo acontecer, né, gente? Esse hábito de comer de 3 em 3 horas é um péssimo hábito que não está trazendo nenhum benefício. A gente está vendo uma explosão aí de doenças metabólicas associada a excesso de energia, né? Pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, é tanta energia acumulada que a gente não tem mais nem o que fazer com ela. Ela começa a se acumular em lugares tóxicos e inflamatórios, onde não deveria estar gordura acumulada, e isso extravasa sistemicamente, e a gente tem aí uma inflamação crônica vinda de tanta gordura acumulada. Então, acho que eu consegui responder, né? Muito dramático. Não, exatamente isso, Maíra, porque eu acho que as pessoas, primeiro, elas têm que entender e elas também têm que se propor a comer menos. Porque esse é o primeiro caminho. Porque as pessoas acham duas coisas, né, que eu acho interessante da gente comentar. Muita gente me pergunta de jejum, né? Ah, porque eu quero fazer jejum, porque eu já vi que jejum é legal, o jejum é bacana, jejum tá na moda, jejum é jejum, né? Jejum hoje é um dos assuntos mais comentados, talvez, nesse nosso mundo da mudança de estilo de vida, nesse nosso mundo da melhoria da saúde, da reversão das doenças. E as pessoas querem fazer jejum assim. Hoje eu comi um Burger King, um McDonald's, e amanhã eu vou fazer um jejum. Não sei se para compensar, né? Que também tem essa questão da compensação. Muita gente faz isso, né? Um dia eu enfio o pé na jaca, outro dia eu não como nada, porque aí tá tudo certo. Uma coisa tá Tá tudo certo, né? equilibrando a outra. Exatamente. Então tem essa questão. Tem a questão do padrão alimentar. Então, as pessoas não entendem essa questão de que muitas vezes a gente tem que comer um pouco menos, com mais qualidade, e isso não vai influenciar só na nossa saciedade, na nossa fome, nos nossos mecanismos, mas também vai influenciar na alergia, na sensibilidade do nosso intestino a esses alimentos. Porque quando você coloca um alimento processado, você coloca um alimento industrializado, você não está colocando só um alimento que é pouco denso nutricionalmente. Você está colocando um alimento cheio de corante, cheio de conservante, cheio de emulsificante, cheio de estabilizante, qualquer coisa que você possa imaginar, porque a gente sabe, né, o que tem naquele alimento. Que nem eu digo, a gente compra um cookies, né? Que cookies é uma coisa super gourmet agora, todo mundo gosta de comer cookies. O que tem no cookies? Eu não sei, né? Agora, se a gente vai comer uma abóbora, o que tem na abóbora? Abóbora. Teoricamente, seria abóbora, né? Então, essas questões, elas vão muito além da gente comer menos, mas também a qualidade dos alimentos e a sensibilidade alimentar que a gente está colocando nesse intestino. E as doenças autoimunes têm muita relação com essa sensibilidade alimentar também, né? Por essa, não só pela questão inflamatória, mas também por questões de estresse oxidativo, por essa contaminação desses alimentos, então pelo excesso de outras substâncias que não são alimentares, pelo excesso de metais, pelo excesso de parasitas, pelo excesso de agrotóxico, enfim, a gente vai entrar numa seara muito grande. Mas talvez entender esse processo, que também é responsável pelos mecanismos que a gente tem hoje de doenças autoimunes, acho que é muito importante. Uma outra coisa, Maíra, que eu acho que é legal que a gente fale é que, assim, muita gente, agora a gente passou por essa pandemia horrorosa, né? Graças a Deus já está, enfim, indo para a estabilização de tudo que aconteceu, né? Mas, assim, uma das coisas que acontece, principalmente quando a gente fica doente, né? E quando a gente tem uma gripe, por exemplo, ou um resfriado forte, enfim, uma das coisas é que a gente fica muito cansado, né? A gente fica muito prostrada, enfim, com muita dor no corpo, muito mal-estar, né? A gente tende a ficar mais restrito, mais isolado, não quer, até para não contaminar os outros. E uma das coisas que acontece muito é a anorexia, né? A questão da gente não querer comer nada, né? Sim. E o corpo, quem nos criou, que eu não sei quem foi, né? Fez da melhor forma possível e de uma forma muito sábia, né? Essa medicina
traz, que é uma medicina de, vamos dizer assim, de um fundo ortodoxo, no fundo catedrático, né? Que a gente agora está vendo com uma outra visão, mas a gente aprendeu muito isso, que o corpo precisa se recuperar. Até por isso que o médico dá o atestado, né? Para que serve o atestado? Para que você fique em casa, que você não faça nada, não trabalhe, né? E fique de repouso, se recuperando, né? Palavra-chave. Exatamente, fique se recuperando da enfermidade a qual você foi acometido naquele momento. E para isso que o médico lhe dá. Se você acha que é porque o médico vai ser legalzão e tal, não. É para você parar, para você dar vamos dizer assim, um stop na sua vida para que o seu corpo consiga se autocurar, né? Que é o objetivo principal do repouso. E aí entra a questão da anorexia. O jejum é uma anorexia, vamos dizer assim, né? Que tá nessa questão do tratamento. E a gente sempre soube disso. Mas fazer jejum era um horror, né? Não, jejum não, imagina, como é que vai ficar sem comer, né? O coitadinho tá com câncer, o coitadinho tá com uma gripe, o coitadinho precisa de uma frutinha, o coitadinho precisa de uma comida. O jejum é reparador, Maíra. Ele tem essa função, a gente precisa disso. O jejum tem essa questão desde esse momento, desde sempre. O corpo é sábio nesse aspecto. Sim, desde Hipócrates a gente escuta, né, que a gente precisa dar um descanso, que o melhor dos descansos é o repouso e o jejum. Por que que existe essa anorexia do jejum aí, das infecções, né? Esse jejum natural. Por que que ele acontece? É uma forma, quando a gente está sem os nutrientes por perto, a gente também para de crescer e a gente volta os nossos mecanismos internos para reparo e proteção. Então, o jejum é um estímulo bastante robusto no sentido de aumentar as defesas naturais. Então, nesse sentido, é uma forma de reforçar o sistema imune. Vários pacientes durante a pandemia me escreviam: doutora, que dieta eu faço agora que eu estou com Covid? O que eu faço com o protocolo de jejum? Eu suspendo? E aí eu falo, olha, durante uma infecção, todas as recomendações que eu fiz enquanto você estava saudável vão se manter, porque essa dieta de restringir comida processada, de dar tempo de descanso intestinal diário para o seu corpo usar o que precisa ser usado, descartar o que precisa ser descartado e repousar, ela é mantida durante o Covid, durante qualquer outra inflamação, infecção aguda. Então, o jejum é realmente um modo robusto de ativar o nosso sistema imune. A gente ativa a autofagia, né? Lembrando, pessoal, que a mesma autofagia que todo mundo busca com o jejum intermitente, a gente também usa a autofagia para fagocitar vírus, bactérias, pedacinhos de bactérias. Então, o jejum, ele é mesmo uma forma, assim, de todos os estímulos para autofagia, porque o jejum não é o único. Então, mudança de temperatura, exercício físico, tem várias outras formas de estimular a autofagia. Mas o jejum é a mais robusta. Por quê? Porque na ausência de nutrientes, o seu corpo não vai focar em crescer, proliferar. Ele vai focar em apagar e reaproveitar o que não está sendo usado ou que está disfuncional. E aí, nesse sentido, a gente trabalha para combater as infecções internas. Então, durante infecções agudas, eu sempre oriento que os pacientes respeitem o próprio apetite. É lógico que tem algumas medicações que precisam ser prescritas, né? Que não podem ser tomadas em jejum ou dão algum tipo de efeito colateral, desconforto gástrico. Isso. E aí, nesse sentido, é lógico que a gente vai quebrar o jejum para poder aderir ao tratamento proposto pelo seu médico. Mas, em geral, eu oriento que as pessoas não comam se elas não tiverem fome, porque essa é uma maneira que o nosso corpo é sábio, inteligente, e ele sabe que os nossos próprios recursos estão lá para isso. E as vias de estresse, de resistência, as ativações das vias de regeneração, elas são ativadas com a ausência dos nutrientes. A gente não consegue separar porque são as mesmas vias. As de longevidade e as de proliferação são ativadas pela presença ou ausência dos nutrientes. Então, é assim que a vida sempre funcionou.
Exatamente isso. O doutor Longo, o doutor Walter Longo, né, que também quem acompanha a Maíra, quem me acompanha, quem acompanha o pessoal da Rebelião, enfim, já ouviu falar do doutor Longo, é um excelente, na verdade, estudioso também do jejum, né? E ele fala exatamente isso, que em algumas fases, até os órgãos internos, durante o jejum, tendem a diminuir, né? Por esse processo, não só de autofagia, mas por todo esse processo de destruição, né, do que está ruim. E no processo de remodelação, até os próprios órgãos internos aumentam e voltam a ser do tamanho que eram antes, melhores, né? Melhorados, né? Que esse talvez seja o principal, vamos dizer assim, a principal função do jejum em relação a isso. Mas, Maíra, o que eu ia te perguntar é o seguinte: um dos mecanismos das doenças autoimunes está relacionado com a autofagia. Alguns autores falam que alguns processos de autofagia podem estar prejudicados em algumas doenças autoimunes, e isso, por a gente não ter essa renovação, por a gente não ter essa identificação do que é ruim, do que está ruim, e fazer essa destruição, né? Porque a célula ela faz ela tem vários processos dela morrer, né? Então a autofagia, a apoptose, a autofagia é um deles, a necrose é um outro, enfim, tem vários tipos, mas a autofagia é um processo muito interessante, né? Que a célula acaba por, enfim, acaba por sair, se ela está no seu final de vida, ou se ela não está mais sendo útil, ou se ela não tem mais uma utilidade como deveria, ela acaba se dizendo, ó, eu estou indo embora, tudo de bom, felicidades. E aí, o que acontece? A autofagia prejudicada nesses casos faz com que o sistema imunológico continue identificando aquela célula, muitas vezes, como não sua, e acaba provocando alguns processos de autoimunidade, entre eles a artrite reumatoide, tem vários relatos sobre isso, a própria esclerose múltipla tem vários relatos sobre isso. A autofagia, ela é realmente melhorada com o processo, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa visão realmente do jejum, quanto tempo de jejum a gente tem para essa relação de autofagia e como está prejudicado. Então, talvez o jejum seja adjuvante, seja muito interessante no tratamento das doenças autoimunes, principalmente quando estão exacerbadas, doutora Maíra. Sim, esse mecanismo da autofagia, ele é muito estudado porque ele realmente tem se mostrado chave em uma série de doenças, não só autoimunes, como degenerativas, né? Então, a gente estuda bastante fígado e cérebro, que são órgãos extremamente dependentes de autofagia para a manutenção saudável, né? Os modelos animais, então, em ratinhos, principalmente com modelos para esclerose múltipla e para artrite reumatoide, a gente vê esse estímulo robusto do jejum, aumentando, assim, recuperando a qualidade imunológica das células, justamente por esse processo. É importante saber que autofagia não é. A autofagia é um termo que a gente usa geral, mas existem vários tipos de autofagia. E é bem específico. O que a gente pode falar é que assim, existe a macroautofagia e a microautofagia. E o jejum, ele aumenta todas, né? Ele é um estímulo importante para todas. A gente tem a nossa autofagia basal mantida no dia a dia. Porém, viver excessivamente no metabolismo da glicose, glicolítico, ele inflama bastante e ele inibe esses outros tipos de autofagia. Então, a gente fala que, eu não sei a dose para autofagia, a gente ainda realmente não tem um marcador para avaliar assim, olha, o paciente está com autofagia baixa, média, alta. A gente não tem como dosar isso, um marcador fidedigno laboratorial que o paciente vá lá, colha e avalie isso. A gente consegue ver por outras maneiras, né? Então, isso é um grande entrave para a gente poder afirmar como que a autofagia vai entrar no processo da doença, da aceleração da doença, etc. Mas, acima de tudo, é importante manter em mente que o estímulo mais robusto para aumentar a autofagia, a expressão da autofagia, é o jejum, é a ausência de nutriente. Se a gente fala de autofagia mesmo, o principal sensor de nutriente, o chave que a gente tem que falar dele, é o mTOR, né, que é o Mammalian Target of Rapamycin, que em tradução eu não sei falar rápido. O alvo da rapamicina.
Sim. Isso aí, mais ou menos isso. Então, assim, o mTOR é um dos sensores de nutriente mais importantes quando a gente fala de autofagia, determinantes mesmo. Então, quando a gente fala dessas doenças autoimunes, a gente precisa sempre levar em conta como que a gente faz para ciclar esses processos de nutrientes para garantir que o mTOR seja inibido intermitentemente, para garantir que a gente vai dar um estímulo mais robusto de autofagia. Não é à toa que essas doenças, como a síndrome metabólica, resistência insulínica, estão tão associadas a esse aumento ocidental, né, das doenças autoimunes, que hoje em dia é um dos aumentos que a gente mais observa na parte moderna dos hábitos modernos, né? Civilização tradicional não tem tanta doença autoimune. Então, sem dúvida, essa falta de espaço, de ausência de nutrientes, pode sim ser a base dessas doenças de pouca autofagia. Mesmo a gordura no fígado, por exemplo, é um processo com pouca autofagia, falta de autofagia no fígado. Lembrando que existe um papel fundamental também do funcionamento da autofagia, das células, da manutenção basal, com o ritmo circadiano. Então, a cronobiologia estuda bastante isso. As nossas células, elas não funcionam aleatoriamente, de uma maneira desorganizada, do tipo, o paciente acha que qualquer hora que eu comer, que eu for dormir, tanto faz, eu durmo, eu compenso o meu dia no dia seguinte e tal. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que assim, esse nosso relógio biológico, que é bastante regulado pelo ciclo dia e noite, ele também é extremamente dependente dos horários de alimentação. E isso parece ser um grande determinante na nossa capacidade de manter a autofagia basal. Outro aspecto que é muito importante para a doença autoimune, que quando a gente fala de autofagia, a gente também não pode deixar de falar, é na limpeza do sistema linfático do cérebro.